Fala meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao Estudo. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crise do segundo reinado, como desmiuçar aí que aconteceu o segundo reinado ter caído. Lembrando que isso aqui é um estudo em cima da obra História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Dinâmica que é muito simples, o conteúdo que está na tela para você está aqui na minha tela também. E eu vou trabalhar com vocês esse conteúdo de forma dinâmica. Se vocês tiverem interesse no demais conteúdo do livro, tem uma playlist aqui no canal que eu estou destrinchando o livro História Concisa do Brasil, muito bom, caindo tudo quanto é edital de concurso. Estou destrinchando ele parte a parte. E tem outras playlists também aqui no canal de outros textos acadêmicos que eu vou fazendo resumo e trocando uma ideia com vocês, beleza? Se vocês tiverem interesse, cola lá, te convido a ficar até o final. Apesar da qualidade ser bem basicona, eu estou gravando no meu trabalho. Mas o conteúdo é bacana, te convido a ficar até o final. Se te ajudar, deixa aquele joinha, se inscreve aí, passa pra frente porque está estudando. E vamos nessa, galera, simbora, vamos lá. A partir dos anos de 1870, gente, o segundo reinado ele começou a balançar. O Império ele já não estava agradando todo mundo. Surgiu o movimento republicano, o governo ele começou a brigar com o exército, também com a igreja. E a escravidão virou assim um problemão, gente, que desgastou muito a monarquia. Ao mesmo tempo que estava rolando isso tudo, o Brasil ele estava mudando pra caramba. A economia, a sociedade estavam se transformando pra cacete. Apareceram novos grupos sociais, gente. Separei uns aqui, ó, os militares, os profissionais liberais, né? O próprio popular, as pessoas que viviam nas cidades, né? E também novas ideias. Isso aí é muito importante, gente. Ideias mais modernas, ideias mais reformistas. Elas começaram a circular pela sociedade brasileira. Tudo isso que eu acabei de falar foi enfraquecendo o apoio que o imperador tinha e também o sistema monárquico, galera. Guarda isso aí que é muito importante. A escravidão, a gente sabe que ela não acabou de uma vez só, né? Primeiro vieram as leis que ajudavam a minimizar a escravidão. Inclusive a lei mais polêmica foi a Lei do Ventre Livre de 1871. Ela dizia que os filhos das mulheres escravizadas nasceriam já livres, né? Só que assim, na prática, essas crianças elas continuavam sob o controle dos senhores até certa idade, né? Então essa liberdade, cara, era uma parada meio que limitada, né? A escravidão ela só acabou de verdade em 1888 com a Lei Áurea. Isso a gente viu pra caramba na escola, né? Ela foi proposta por um governo conservador, na época liderado pelo João Alfredo, e foi assinado pela princesa Isabel, né? Só para relembrar, né? Eu falei de escola, nós vamos relembrar os tempos de escola. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Só que mesmo assim, muita gente poderosa foi contra, né? Foi contra a Lei Áurea. E esse termo, por mais que a lei tivesse assinado, ela ainda dividia pra caramba as opiniões aqui dentro do país. Depois do fim da escravidão, gente, a vida dos ex-escravizados, ela foi muito diferente dependendo da região do Brasil. Dei uma separadinha aqui em algumas para vocês terem uma ideia. Vamos começar pelo Nordeste, né? A maioria continua dependendo dos donos de terra e viviam quase que do mesmo jeito como antes, né? Só que agora, sim, sem ser oficialmente escravizados, né? No Maranhão, tem um exemplo aqui do Maranhão, bem legal, né? Muitos conseguiram ocupar terras vazias e acabaram virando os poceiros, né? Eles passaram a viver e trabalhar por conta própria. No Vale do Paraíba, que foi a área onde o café começou a se expandir, fica ali entre aqui, ali, né? Ali, aqui. Eu vivo no Rio, então aqui entre o Rio e São Paulo. Vários ex-escravizados eles trabalharam como parceiros, né, dividindo a produção com os donos da terra, né, como pequenos sitiantes. No Oeste Paulista, a situação foi outra, gente. Aconteceu assim, uma fuga em massa das fazendas e muita gente acabou migrando por muito tempo para as cidades para poder se refugiar e recomeçar a vida. Em São Paulo mesmo, né? Os imigrantes europeus eles ficaram com os empregos mais fixos, né? Melhores pagos, e os ex-escravizados eles acabaram assim, meio que sendo empurrados, né? Para os trabalhos estáveis, para os trabalhos mais mal remunerados, aqueles trabalhos que ninguém
queria. No Rio, teve uma participação maior dos trabalhadores negros na indústria, né? Isso aparece inclusive nos dados entre ali os anos de 1891 e 1893. Legal depois dar uma olhada, vocês conseguem encontrar esses dados com uma certa facilidade. E sim, mesmo com todas essas diferenças regionais, gente, o problema era um problema geral. O governo e os patrões, eles preferiam contratar imigrantes do que dar oportunidade para os ex-escravizados. E, consequentemente, racismo, cara, continuou muito forte aqui. Isso manteve, assim, enormes desigualdades sociais, reforçou preconceitos que já ligavam a população negra à pobreza e à marginalização. Os caras meio que não tiveram para onde correr, cara. Não tinha como, basicamente. Galera, alguns historiadores discutem muito a questão da escravidão no Brasil, principalmente por duas coisas. Eu separei aqui para vocês, ó. A chamada brecha camponesa e as alforrias. A alforria a gente já tá ligado, né? Que era um documento que o senhor assinava que dava liberdade do escravizado. Agora, essa brecha camponesa era quando as pessoas escravizadas elas conseguiam plantar os seus próprios alimentos, né? Tanto para comer quanto para poder vender, né? E isso dava assim para eles um pouco de autonomia econômica, dava algum dinheiro, né? E até certos direitos, entre aspas, né? Baseados nos costumes, mesmo essas pessoas continuando sendo escravizadas. Alforria, acabei de falar, né? Quando a pessoa escravizada ganhava a liberdade, elas foram muito comuns no Brasil, né? Os dados do censo de 1872 mostram que havia muitos libertos também. Essas alforrias, gente, elas podiam acontecer de duas formas. Acho legal anotar aí também. A pessoa comprava a própria liberdade ou o senhor concedia, né, por vontade própria, essa própria liberdade. Em várias regiões, gente, um exemplo aqui, né, Rio de Janeiro, 1807, 1831, ali, né, nesse recorte, muitas mulheres, elas foram libertas, gente, que chama bastante atenção dos historiadores esses dados. Mesmo assim, gente, virar liberto não significava ter vida fácil, não, gente. Essas pessoas, elas ficavam no meio termo, porque elas não eram mais escravizadas, mas elas também não tinham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que as pessoas livres, né? Consequentemente, elas sofriam várias limitações, né, na prática e também na lei. Apesar disso, os libertos eles tiveram assim, um papel muito importante na sociedade naquela época. Eles ajudaram a diminuir as tensões raciais, gente, e mantiveram várias comunidades negras preservando, né, suas práticas culturais, principalmente, gente, em lugares como a Bahia, no século XIX. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o republicanismo, galera. A ideia de república no Brasil ela já aparecia mais atrás, né? Ainda no final do século XVIII, nos movimentos de independência, né? Sempre ligados à ideia de revolução e mudanças sociais. Essa influência, ela reapareceu com bastante força no movimento republicano que surgiu, gente, aqui no Rio, em 1870. Dentro do republicanismo, não era todo mundo com pensamento alinhado, né? Alguns líderes, tem dois exemplos aqui, o Lopes Trovão e o Silva Jardim, eles defendiam, gente, a revolução popular, ou seja, derrubar a monarquia com participação direta do povo. Já a maioria seguia a linha do Quintino Bocaiúva, né? Esse nome é bastante famoso aqui no Rio, né? Que ele achava melhor uma mudança sem conflitos, né? Esperando até mesmo, se fosse o caso, a morte do Dom Pedro II para poder fazer essa transição. O republicanismo urbano, gente, ele tinha uma base social muito específica, né? Eram principalmente os profissionais liberais, os jornalistas e também os militares. Para esse grupo, a república ela significava mais participação política, mais liberdades individuais, né? Um país organizado em forma de federação. Né? Como assim? Mais autonomia para as províncias, gente. E também o fim definitivo da escravidão. Na década de 1870, apareceu também um republicanismo mais conservador nas províncias, né? Principalmente em São Paulo. Um marco disso, gente, foi a criação do Partido Republicano Paulista, o PRP, em 1873. Esse partido ele era formado grande parte pelos grandes produtores de café
chamada burguesia cafeeira. Guarda esse nome aí. Para eles, o ponto mais importante da república era a federação, que, como eu já acabei de falar, significava mais autonomias para as províncias, controlar as decisões sobre os bancos e também, gente, a imigração, ficar com parte maior do dinheiro arrecadado sem depender tanto do governo central. Na década de 1870, gente, apareceu também o republicanismo mais conservador nas províncias, principalmente São Paulo. Um marco disso, gente, foi a criação do Partido Republicano Paulista, o PRP, em 1873. Pausa tosse. Esse partido, galera, ele era formado, assim, em grande parte pelos grandes produtores de café e a chamada burguesia cafeeira. Guarda esse nome que é importante. Para essa galera, o ponto mais importante da república era a federação. Acabei de falar nisso, né? Significava ter mais autonomia para as províncias, gente. Também outras coisas importantes aqui. Acho legal também anotar. Controlar decisões sobre os bancos, a questão da imigração e também ficar com uma parte maior do dinheiro arrecadado sem depender tanto do governo central. Diferente dos republicanos do Rio, os paulistas, eles não davam muita importância para as liberdades civis, gente. Liberdades civis que eu digo em relação à escravidão e tudo mais. E eles evitavam falar sobre essas questões, sobre a questão da escravidão em si. Eles só passaram a se posicionar mais abertamente, né, perto da abolição, quando o fim do sistema já era uma parada meio que inevitável, né? Mesmo assim, o governo republicano, ele acabou ficando politicamente mais forte em São Paulo e em Minas, tá? O PRP, ele conseguiu eleger o Prudente de Moraes e o Campos Salles como deputados em 1884, né? Isso aí pode parecer bobeira, gente, só que mostrou, assim, que o partido tinha um peso forte, né? Mesmo antes da queda da monarquia. Nesse mesmo período, os conflitos entre o Estado e a Igreja ficaram bem mais sérios, gente. Isso aconteceu porque, pela Constituição de 1824, a Igreja e o governo eles eram ligados, né? O famoso trono e altar. Só que o Vaticano ele começou a mudar de postura durante o papado do Pio IX, gente. Em 1870, o Papa ele condenou as chamadas liberdades modernas e declarou o dogma da infalibilidade papal, gente. Ele disse que o Papa não podia errar em assuntos de fé. E, gente, isso deixou seu clero muito mais rígido e também mais disposto a agir de forma independente do Estado. Aqui no Brasil, o conflito estourou quando o Dom Vital, né, o bispo de Olinda, proibiu os maçons de participar das irmandades religiosas. O problema é que, assim, muitos maçons, gente, eram figuras poderosas do Império, né? Como, por exemplo, o Visconde do Rio Branco. O governo não gostou, obviamente, disso, né? E a situação, ela ficou tão tensa, gente, que se liga só, 2 bispos acabaram presos e condenados, né? Isso, consequentemente, causou uma crise enorme, né, entre a Igreja e o Estado. Essa confusão, ela só foi resolvida entre 1874 e 1875, quando os bispos eles receberam a anistia, né? O gabinete ministerial foi trocado e o governo suspendeu as punições que o Papa tinha aplicado. Depois que o Dom Pedro I abdicou, os militares do exército foram aos poucos perdendo espaço no governo. Isso aconteceu, gente, porque muita gente desconfiava do exército, já que os militares eles tinham participado de várias revoltas, aí também confusões populares após a independência. Durante o período regencial, decidiram diminuir o tamanho do exército, né? Os liberais eles tinham medo que um exército forte, né, acabasse dando golpes, como estava acontecendo nos países vizinhos, né? 2 exemplos citados aqui, a Argentina e o México. Por isso, eles criaram, gente, a Guarda Nacional, que era formada por civis, e deram mais prestígio para a Marinha, né? Que era vista como menos perigosa politicamente. A partir dos anos de 1850, o exército ele começou a mudar por dentro, gente. A carreira militar passou a atrair principalmente os filhos dos militares e os funcionários do Estado, né? Também membros de famílias tradicionais que estavam empobrecidas, né? Especialmente no Nordeste
e no Rio Grande do Sul. Com isso, os oficiais eles ficaram cada vez mais distantes da elite política do Império, gente, que era dominada por bacharéis em direito nessa época. Para os militares, esses políticos simbolizavam um governo parado no tempo, gente, que era entupido de privilégios e de corrupções. O exército ele passou por várias reformas ao longo do século XIX, e uma delas, gente, foi a reorganização da Academia Militar, que já existia desde 1810. Em 1858, aconteceu assim, uma mudança muito importante, gente. O ensino militar ele foi separado do curso de engenharia, deixando a formação dos oficiais mais específica para a carreira militar. Mesmo antes da Guerra do Paraguai, comentei sobre a Guerra do Paraguai bastante no último vídeo, muitos oficiais eles já criticavam o governo imperial. Eles reclamavam das promoções, da falta de disciplina dentro do exército, né? Também levantavam temas mais amplos, como a necessidade de investir na educação, também na indústria das ferrovias e principalmente acabar com a escravidão. Depois da Guerra do Paraguai, o exército ele saiu mais forte, mais unido, né? Funcionando quase como assim, uma corporação independente, entre aspas, tá, gente? Surgiu uma nova geração de oficiais que passou a se envolver mais diretamente na política, só que assim, agora com uma identidade mais militar, né? Os militares se envolvendo diretamente na política. Isso era muito diferente de figuras de poder, né, mais antigas. Tem aqui o exemplo do Duque de Caxias, né, que passava ligação direta com o Partido Conservador. Nesse contexto aí, gente, a escola militar da Praia Vermelha, ela virou um grande centro de divulgação de ideias republicanas, né? Essas ideias elas eram muito influenciadas pelo positivismo, né, do filósofo Auguste Comte, vocês vão ouvir falar bastante desse nome. E a partir de 1872, essas ideias, né, do positivismo, elas ganharam ainda mais força com Benjamin Constant, que defendia uma modernização conservadora, gente. Como assim? Um país mais moderno, com um Estado mais forte, centralizador e bastante atuante na sociedade. Gente, na década de 1880, o Império ele tentou se reformar para poder sobreviver. Em 1881, foi aprovada a Lei Saraiva, que trouxe o voto direto, né? Na teoria, ela ampliava a cidadania, gente. Por quê? Que ela permitia pessoas libertas, pessoas não católicas e também pessoas naturalizadas a votar. Só que assim, ao mesmo tempo, ela limitou pra caramba essa galera de votar, né? Não mudou quase nada. Por quê? A lei ela só permitia votar quem soubesse ler e escrever. E como a maioria da população era analfabeta, a maior parte dessa galera, elas tinham o direito de votar, só que como elas não sabiam ler e escrever, elas não podiam votar. Acabou ficando no mesmo, né? Relações entre o governo e o exército pioravam pra caramba, né? Teve essa tentativazinha aí de dar um respiro, mas a relação com o exército tava pior. Teve vários conflitos que aumentaram a tensão. Teve os casos aqui, que é legal depois vocês darem uma olhada, que separei aqui no resumo, né? Que foi o caso do Tenente Coronel Sena Madureira e também, gente, a criação do Clube Militar em 1887, que assim, o Clube Militar ele virou um espaço de real articulação política dos militares. A propaganda republicana também estava crescendo, né? E o governo imperial ele estava cada vez mais fraco, gente, especialmente com a crise causada pelo gabinete de um cara chamado Visconde de Ouro Preto, gente. Dá uma olhada nisso aí também. Os civis e os militares eles começaram a conversar mais, a articular juntos, né? Os civis e os militares, para quê? Derrubar o regime. Aí no dia 15 de novembro de 1889, né, o general Deodoro, assumiu o comando das tropas e derrubou o ministério. Acabou com o poder do império. No dia seguinte, a monarquia ela foi oficialmente substituída pela república e a família imperial ela foi mandada para o exílio, gente. Agora, pessoal, vamos falar especificamente sobre a queda da monarquia. O fim da monarquia aqui no Brasil ele não aconteceu por um motivo só, não, gente. Foi pela junção de vários fatores. Alguns pesando mais do que outros. Gente, dois grupos eles foram decisivos para isso acontecer. O exército
Acabei de falar sobre as ações do Exército e uma parte importante também, gente, da burguesia cafeeira paulista, que era organizada no Partido Republicano Paulista, o PRP. Lá no começo do vídeo eu falei a respeito da formação desse partido. O golpe de 15 de novembro de 1889 ele foi feito quase todo pelo Exército. Foram os militares que colocaram as tropas na rua e acabaram dando, né, o empurrão final, o golpe final para poder derrubar o Império. Sem eles, a monarquia provavelmente não teria caído, né, daquela maneira. Já a burguesia do café, gente, principalmente em São Paulo, eles tiveram um outro papel. Eles deram sustentação política e econômica para essa nova república. Os militares sozinhos, né, ou a população urbana do Rio, né, que falei, eles acabaram articulando ali juntos. Eles não iam, tudo bom, cara, beleza? Eles não iam ter força para poder manter um novo regime funcionando por muito tempo. Essa parceria, ela foi meio desigual, gente. Por quê? O exército fez a ação direta e os cafeicultores, eles garantiram a estabilidade depois. É por isso que a mudança, ela aconteceu rápido e sem grandes revoltas populares, galera. Essas informações são importantíssimas, gente. E também com pouca participação do povo em geral. Apesar das articulações entre os militares e os civis. Entre os fatores, gente, mais humanos da queda da monarquia, teve a doença do Dom Pedro II, né, que pesou pra caramba. Ele sofria de diabetes por conta disso. Ele foi se afastando da vida política aos poucos, né? Só que o imperador, ele era uma figura que ajudava a equilibrar os conflitos, principalmente entre o governo e os militares, né? Falei ainda há pouco que o bicho estava pegando pra caramba entre o governo e os militares. Com o Dom Pedro II fora de cena, o exército passou a bater mais de frente com a elite política do Império, né, que defendia que o poder deveria continuar na mão dos civis. Essa elite, gente, ela insistia em colocar os civis no comando do Ministério da Guerra, né? Que isso aí irritava ainda mais os militares, né? Consequentemente, aumentava os atritos. Para piorar, ainda dava, o futuro da monarquia ela também não estava animando meio que ninguém. Né? A ideia de um terceiro reinado acabava gerando muita desconfiança, assim, já que o trono ia para a princesa Isabel, que era casada com o conde Deu. Brincadeiras à parte, D''eu, conde Deu, que era um francês visto assim, com bastante suspeita, né, por vários grupos políticos. Tudo isso, gente, ajudou a enfraquecer ainda mais o regime. Alguns fatores que muita gente costuma apontar como fatores decisivos para a queda da monarquia, né, tiveram um peso menor, por incrível que pareça, gente. Exemplo aqui, o conflito entre a igreja e o Estado, que ajudou, sim, a desgastar o regime. Só que esse embate ele ficou mais restrito às elites políticas, galera. A igreja não teve uma atuação política forte o suficiente para poder derrubar o império, né? Ainda mais no momento em que as ideias positivistas estavam ganhando espaço, né, e também diminuindo a influência religiosa nesse debate político. A abolição da escravidão também enfraqueceu a monarquia porque rompeu a aliança com os grandes proprietários rurais, principalmente os cafeicultores do Vale do Paraíba. Muitos deles, gente, ficaram contra o regime depois de 1888. Só que mesmo assim a abolição sozinha não explica a queda do Império. Isso porque, gente, esses barões do café, daqui, principalmente daqui do Rio, foram os maiores críticos da Lei Áurea, gente. Já estavam perdendo importância econômica e social naquele momento. A abolição continuou pro desgaste, sim, só que ela não foi o fator decisivo que derrubou a monarquia, né? Isso tudo ajuda a gente a desmistificar a coisa, né? A economia e a demografia social na queda do segundo reinado, galera. Entre 1872 e 1890, o Brasil ele fez seus 2 primeiros censos gerais, né? E isso ajudou pra caramba a entender melhor quem de fato vivia no país, gente. Nesse período, a população cresceu pra caramba, né?
vocês terem uma ideia, foi de quase 9,9 milhões para 14,3 milhões de habitantes. É um crescimento muito, muito forte, né? Para a gente ter um comparativo, gente, ali em 1819, se achava que o Brasil tinha só 4,6 milhões de pessoas. É um crescimento absurdo. Falando em termos regionais, Minas continua sendo a província mais populosa, né, seguido da Bahia. Já São Paulo começou a crescer e ganhar mais importância em relação às outras regiões também, gente. Por a composição racial, os mulatos eles eram o maior grupo, com cerca de 42% da população. Os brancos representavam mais ou menos 38% e os negros cerca de 20%, gente. Esses números, assim, mostram bastante o efeito da imigração, principalmente dos portugueses, né, que foi ali entre 1846 e 1875. Já quando a gente fala de educação, o cenário era ruim pra caramba, gente. Quase todos os escravizados eles eram analfabetos. Sim. E entre a população livre, agora é hora de se assustar. Cerca de 80% da população livre não sabia ler e escrever. Assustador. Isso assim, criou um abismo enorme entre a pequena elite, que era letrada, né? Formada principalmente nas faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, e a grande maioria da população, gente, que ficava totalmente de fora da vida política, né? E das decisões do país. Imagina, 80% da população livre não sabendo ler e escrever. Prosseguindo, no final do Império, né, a economia brasileira ainda era basicamente agrícola. Em 1872, gente, mais uma vez, outro número assustador, os mesmos 80%, as pessoas que trabalhavam ligadas ao campo. Então, ou seja, cerca de 80% da população brasileira trabalhava no campo e era analfabeto, gente. A indústria, ela até existia, só que ela era muito fraca, ela era muito pouco desenvolvida. O grande motor da economia era o café, né, que virou o principal produto de exportação, e ele fez o Centro-Sul, principalmente São Paulo, crescer pra caramba, ajudado, né, pela alta demanda internacional, sobretudo nos Estados Unidos. E enquanto isso, gente, o Nordeste ele entrou num declínio, gente. A produção de açúcar, que era o principal produto de exportação do Nordeste, enfrentou vários problemas, né, por conta da concorrência do açúcar de beterraba europeu e do açúcar cubano, gente, que era um açúcar muito mais moderno. O algodão ele teve um crescimento momentâneo ali durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, quando os americanos eles pararam de exportar. Só que depois disso, gente, ele também perdeu força no mercado externo, passou a atender mais o mercado interno. Também teve o caso da borracha, né, que começou a ganhar importância na Amazônia a partir da década de 1880. Isso aí, gente, fez algumas cidades, né, exemplos aqui de Belém e de Manaus, crescerem. Só que mesmo assim, esse crescimento ele não melhorou de verdade a vida dos trabalhadores que continuaram, né, em condições bastante difíceis. Além dos produtos voltados para exportação, o Brasil ele também tinha grandes áreas produzindo para o mercado interno, principalmente aonde? Minas e no sul do país. Em Minas tinha muitos escravizados e a economia era baseada na criação de animais, né, e também na produção de alimentos. Lá, né, a província mantinha relações econômicas com várias regiões diferentes, só que tinha pouca integração interna, ou seja, gente, as áreas de Minas elas não se conectavam muito entre si. No sul, a economia misturava duas coisas. De um lado, tinha os grandes estancieiros, né, para a criação de gado nas grandes propriedades, e do outro, a colonização de pequenos proprietários imigrantes. Né? Primeiro vieram os alemães e depois, de 1870, os italianos. Esses imigrantes, gente, eles ajudaram a desenvolver uma agricultura mais variada e também as pequenas indústrias. Guarda, isso aqui é importante. Mesmo assim, com melhorias na questão do transporte também, o Brasil ele continuava bastante fragmentado, gente. Muitas regiões pouco ligadas umas às outras, né? Que foi uma herança diretamente do período colonial. E essa falta de integração ajuda muito a explicar, gente, porque mais tarde a República adotou o federalismo, dando mais autonomia para as regiões se organizar política e economicamente. Bom, pessoal, esse foi o resumo
de mais uma parte do História Concisa do Brasil. A gente aqui desmiuçou sobre a queda do Segundo Reinado. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha ajudado vocês nos seus estudos de alguma forma. Se eu deixei passar alguma informação, você leu o livro, você leu alguma outra obra que fale mais, de forma mais profunda sobre a crise do Segundo Reinado, deixei passar alguma informação, comenta aí, cara. Todo mundo sai ganhando. Se você tiver algum texto interessante que você acha legal para poder fazer resumo, manda o nome aí que eu dou uma caçada, eu faço um resumo pra gente poder trocar uma ideia. E bom, vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Bons estudos. Valeu, falou. Até a próxima.